Estamos de volta para o último bloco do programa. O nosso convidado é o presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio de Santa Catarina, Francisco Alano. Estamos conversando sobre a proposta de flexibilização da CLT. Bem, presidente Alano, o senhor falou há pouco sobre essa diferença de realidade entre, por exemplo, os metalúrgicos de São Bernardo e setores dos trabalhadores como o de Santa Catarina, por exemplo, que estão aí pulverizados, que as negociações se acontecem num mundo bem diferenciado, mais micro. E então eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão, até do ponto de vista da dificuldade que o senhor, como dirigente sindical, também encontra. Eu já fiz um comentário anterior, ou seja, a diferença da realidade, né, principalmente São Bernardo, bancário de São Paulo e os demais trabalhadores do Brasil inteiro. Para ter uma ideia, tem algumas questões que eram de interesse de São Bernardo, ou seja, o registro eletrônico de ponto. Nós fizemos uma luta para implantar e eles acabaram impondo uma flexibilização, permitindo acordo diferenciado por empresa. Como um acordo? O comum acordo para ajuizamento de dissídio coletivo, ou seja, interessava para eles proibir que os empresários, os banqueiros e as empresas metalúrgicas ajuizassem dissídio proibindo a greve dos trabalhadores, ou seja, os empresários teriam que pedir a licença, a autorização do sindicato dos trabalhadores para entrar com dissídio coletivo. O Banco de Horas foi uma outra iniciativa que interessava para os metalúrgicos de São Bernardo, mas que hoje traz um grande prejuízo para os trabalhadores do comércio, por exemplo. Ou seja, os trabalhadores que trabalham em supermercado, descansam segunda, terça, quarta-feira, aí joga no banco de horas e aí trabalha sábado e domingo 10, 12, 14 horas. Um banco de horas. E aí uma outra legislação implantada permitindo trabalho nos domingos e feriados. Ou seja, uma série de medidas e de legislações foram implantadas no Brasil por interesse exclusivo de São Bernardo. Ou seja, eles desconhecem que nós temos um Brasil que é um continente, que tem categorias que não tem nenhuma possibilidade de ter organização de bancários de São Paulo e metalúrgicos de São Bernardo. Então, ou seja, aí agregado a isso, nós temos um número imenso de empresas, pulverização do movimento sindical, aqui em Santa Catarina, no Brasil. Por isso, a necessidade de a manutenção da legislação que nós temos, a não permissão de flexibilização através da negociação por empresa, porque isso significa, como nós já dissemos, prejuízo para os trabalhadores. E essa correlação de forças aí, qual é a chance que esses setores aí não contemplados, que discordam do que está sendo hoje gestado em Brasília, qual é a condição que vocês têm de fazer o contraponto e fazer o enfrentamento dessa questão? Há uma posição que eu tenho conhecimento das demais centrais sindicais que são visceralmente contra essa proposta, ou seja, com manifestações na imprensa, manifestações nos meios de comunicação das centrais dos sindicatos. Há uma reação muito forte da ANAMATRA, das AMATRAs, ou seja, de setores, né, da OAB que também se posicionam contra, e do movimento sindical de uma maneira geral, ou seja, para que seja implantada essa proposta São Bernardo, eles terão que enfrentar uma oposição muito forte a nível nacional. E a presidenta Dilma já tem assumiu o compromisso, tem assumido permanentemente, de que é contra, quer dizer, qualquer flexibilização que retire direitos dos trabalhadores. Nós, pelo menos, confiamos que ela vai cumprir a sua palavra, ela disse isso durante a campanha, depois no exercício do governo também tem assumido essa posição, e por essa razão nós acreditamos que essa proposta, tal como ela está colocada, ela não terá sucesso, né, tanto no governo quanto no Congresso Nacional. Ou seja, aquilo que eu coloquei em outra manifestação, de que se nós tivéssemos garantia de emprego plena, organização por local de trabalho, ou seja, aquela garantia que nós tínhamos, né, antes de 66, antes do Fundo de Garantia, que nós tínhamos uma garantia, né, aquela avaliação de que era uma garantia absoluta,
né? E uma garantia, como é que eu diria, ainda suplementar, né? Sim. Ou seja, até 10 anos a empresa, para demitir o empregado, ela tinha que indenizar um salário por ano de serviço. Sim. Depois de 10 anos não poderia mais demitir. Com fundo de garantia isso acabou. Vamos voltar àquela realidade anterior? É possível começar a negociar, não negociar a legislação que nós temos, essa tem que ser mantida, mas negociar avanços na legislação que nós temos hoje. Porque é uma falácia dizer que com a legislação que nós temos não é possível avançar. A legislação não proíbe, o que a nossa legislação proíbe, a legislação trabalhista, é retirar direitos. Nós não podemos negociar 20 dias de férias numa convenção coletiva. Claro. Mas nós podemos negociar 40 dias de férias numa convenção coletiva. Portanto, a lei não cria nenhum empecilho. Agora, tem sido a bandeira dos empresários, ou seja, estabelecer o negociado sob legislado, estabelecer uma nova forma de organização e retirar o poder normativo, esse poder normativo que ainda resta da Justiça do Trabalho. Ou seja, são as três bandeiras da CNI, dos empresários a nível nacional, aqui de Santa Catarina, é exatamente isso. Ou seja, destrói o movimento sindical, estabelece sindicato por empresa ou por função, por atividade. Tu reduz o poder normativo, estabelece o negociado sob legislado, é a pena de morte para os trabalhadores. E isso nós não vamos permitir. Nós vamos até as últimas consequências nesse processo. Muito bem, presidente Alano, muito obrigado pela entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre a proposta de flexibilização da CLT. Nossa conversa foi com o presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio de Santa Catarina, Francisco Alano. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!